Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Mais uma vez está no ar o programa Estúdio Aberto aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. Ao meu lado a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham pela RPM. Bom dia, boa tarde e boa noite, como já é de praxe se dizer, né? Aos internautas que nos acompanham a qualquer hora do dia. Bom, Clarice, vamos ao primeiro assunto do dia. Agora pela manhã aconteceu a inauguração da Casa de Passagem para as mulheres que têm problemas aí policiais, né? Como é que foi esse evento? Adriano, esse é chamado casa, mas na verdade, como foi dito lá durante a cerimônia, é um espaço de passagem, né, para as vítimas de agressão, né, as mulheres que têm problemas em casa e que acabam indo até a delegacia de polícia registrar a ocorrência. Então, para que essas mulheres não tenham que voltar para o contato imediato com seu agressor ou até que as medidas protetivas sejam tomadas, elas têm a possibilidade de serem encaminhadas, então, para esse espaço de passagem, que são dois quartos, né, dois apartamentos que foram montados aqui junto à Secretaria de Habitação, aqui no centro da cidade, ali próximo ao Hospital Montenegro. Esse espaço conta com cama para a vítima, né, e também com beliche, caso essa pessoa tenha filhos, né, ela poderá trazer seus filhos para junto neste ambiente. Lá ainda ela tem um armário para poder guardar suas coisas, tem banheiro privativo, né, enfim, tem um elevador de acesso também, que segundo o prefeito municipal, isso acaba dando mais segurança para ela, porque ela não precisa se deslocar pelos corredores ou pela escada, né, junto com as demais pessoas. E também, de acordo com o prefeito, é um local seguro porque ali também é a sede da Guarda Municipal e os agentes então acabam circulando por ali, ficando por ali e fornecem essa segurança. Foi ressaltado, né, que não é um lugar para que elas fiquem morando, fiquem por muito tempo, é um local para que elas fiquem até conseguir um novo local para ficar, né, uma nova casa, ou resolvam sua situação, o marido saia de casa, enfim, é algo passageiro. A delegada Cleusa Spinato, aqui da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, disse que é uma conquista importante, que o município é o único, que Montenegro é o único município da região que tem esse espaço, né, voltado a esse tipo de atendimento e que isso é motivo de comemoração. Claro que ainda se precisa estruturar a rede, se precisa conquistar outras situações, enfim, mas essa é uma comemoração, segundo ela, né? É motivo para comemoração, sim. O evento foi bastante extenso, ainda acredito que tem algumas pessoas lá participando, né? E é motivo de celebração, então, para toda a equipe da prefeitura que trabalhou por essa conquista, né? Inclusive estiveram presentes os vereadores também, o Tuco, que está sempre engajado nessas lutas, né? Nessa luta contra a violência à mulher, e também o vereador Ari Miller, né? Que participou lá e falou da necessidade da aprovação do projeto que prevê a criação da Secretaria da Mulher, né? Projeto esse que já foi à Câmara, mas que não foi aprovado, e agora o Ari diz então que há necessidade que esse projeto seja aprovado o quanto antes possível. O prefeito Paulo Azeredo, né, diz que o projeto vai ser encaminhado novamente à Câmara este ano e, caso necessário, serão feitas adequações para que ele possa ser aprovado. É isso, Adriano. Ok, Clarice, página 2 do jornal O Progresso diz assim: montenegrinos opinam sobre os salários dos vereadores e dos políticos em geral. Eles ganham bastante e não fazem nada. A frase da dona de casa Yara Ramos expressa a insatisfação da mesma em relação aos salários recebidos pelos políticos brasileiros, em especial pelos vereadores de Montenegro. Tem várias pessoas que deram suas opiniões. Esse material, inclusive, já está em vídeo na JPTV, né? Exatamente. Como eu coloquei aqui outro dia, a gente sempre busca o contraponto, né? As pessoas que são favoráveis e as pessoas que são contras. Mas nesse caso, a gente não teve nenhuma pessoa favorável, né? Tem o vereador Tuco.
no caso, a matéria... no caso das pessoas, da comunidade. Na matéria passada, o vereador Tuco se posicionou contra a redução dos salários dos vereadores, né? Exatamente. Mas no caso da população, desses que foram ouvidos, pelo menos, porque a gente não tem como ficar também o dia inteiro, né, esperando até que apareça alguém que dê o seu parecer favorável. Nós ouvimos um número X de pessoas e dessas que falaram, nenhuma disse que concorda com o que ganham os governantes brasileiros hoje, né? Eles acham que está faltando trabalho e que o dinheiro poderia ser menor, né? Que os salários pagos poderiam ser menores, né? Enfim, a opinião é de cada um, né? É livre e a gente está aqui para expressar, né? É justamente isso que essa série de reportagens propõe, né? É a reflexão sobre os salários, os valores que são praticados atualmente, não só na esfera municipal, mas em todas as esferas do governo, Adriano. Ok, Clarice, a gente segue aqui com as informações, lembrando que a página 3 do Jornal Progresso, vamos mostrar a capa do Jornal Progresso, já circula em 10 municípios aqui da região, distribuição gratuita, né? Olha só a capa, essa matéria principal aqui, nós comentamos ontem no Estúdio Aberto, essa matéria principal aqui do nosso Jornal Progresso, né? O exemplo da família que vê as enchentes com outro olhar. A cozinheira a Marisete Moura faz uma verdadeira festa, né, quando tem enchente, né, Clarice? Ao contrário de muita gente que fica preocupada e se desgasta, né? Há quem diga que a gente levaria uma vida muito melhor, muito mais saudável se conseguisse enxergar o lado positivo em todas as situações, né? E é o que essa família busca fazer, né? O período de enchente para eles é um momento de unir a família, né? De receber visitas, de confraternizar através de almoços, de passear de botes, né? Eu achei muito interessante quando ela disse que não é um problema, que a enchente não é um problema, que eles saem, passeiam de barco, recebem pessoas em casa. Então é uma família que costuma ver o lado positivo. Ela nem se incomoda com o fato da bagunça que faz, né, da sujeira que acaba deixando na casa a enchente. Ela diz que, claro, que vem alguns insetos, alguns animais, né, trazidos pela enchente, mortos, obviamente, mas que depois que passa, limpa a casa e a vida segue, né? É interessante essa observação da dona de casa, né? De que não se deve, como dizem por aí, né? Levar a ferro e fogo todas as questões. Então, uma história bem legal contada por essa dona de casa. Como a gente falou, né? O vídeo na íntegra, com toda a declaração dela, está disponível na JPTV, no nosso portal JP News. Página 4 do Progresso diz: esse promotor diz que motivos apresentados não são suficientes para impeachment de Azeredo. Esse assunto já foi bastante debatido aqui no Estúdio Aberto. Página 5 diz assim: estudantes que precisam cumprir horas poderão abatê-las doando sangue para Hemocentro. No dia 9 de abril, a cidade de Harmonia recebe uma unidade móvel do Hemocentro de Porto Alegre. Os interessados em doar sangue precisam comparecer no Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, para deixar o nome ou entrar em contato através do telefone 3695-1271. Interessante essa notícia porque muitos estudantes, em contrapartida a alguma bonificação que a Prefeitura dá na sua faculdade ou também no transporte, acabam podendo fazer esse pagamento através da doação de sangue, né? Isso sempre mesmo. Ajuda muita gente. Com certeza, ações solidárias, né? Ações interessantes. Inclusive hoje, os alunos da Universidade de Santa Maria realizam uma ação semelhante, que é o trote solidário, né? Esses alunos vão estar em supermercados solicitando doações, né, à população, doações de alimentos que posteriormente serão encaminhados para famílias necessitadas, né, para famílias carentes. E Porto Alegre já entra nessa onda também. Se eu não me engano, amanhã já vai acontecer uma ação semelhante, né, onde os calouros vão aos supermercados da capital gaúcha solicitar donativos para posteriormente fazer essa doação. Eu até, na minha opinião particular, considero isso mais interessante do que aquelas velhas brincadeiras, né? O trote universitário de jogar farinha, de se pintar, que inclusive ontem houve, né, de forma bastante saudável, de forma bastante animada, descontraída, aqui na nossa universidade, na Unisc, né? Uma das universidades aqui de Montenegro, houve essa recepção aos calouros, então, com esse momento de pintar o rosto, essa brincadeira toda, né? Inclusive,
a turma de Educação Física, a primeira turma de Educação Física da Unisc, que não teve essa recepção, né, por ser a primeira turma, participou recebendo e também se pintando, né, participando de toda essa diversão. Eles não se permitiram ficar apenas pintando os demais, resolveram se pintar junto, né. Então, esse é um trote legal, saudável, né, mas a gente vê por muitas universidades no país que existem aqueles trotes maliciosos, né, que acabam machucando, enfim, isso não é legal. Mas essas ações solidárias e essa brincadeira saudável, como a gente viu aqui na Unisc, isso é bacana. Tá certo, olha só, a conclusão do Parque Municipal não está entre as prioridades de Rafael Riffel. A conclusão do Parque Municipal de Pareci Novo, onde está localizada a Gruta dos Bugres, não está entre as prioridades do prefeito Rafael Riffel. Segundo ele, não há verba para esse fim. E as prioridades do momento, segundo ele, são educação, saúde, saneamento básico e obras. É uma pena, né? Mas o prefeito sabe o que é melhor para a sua cidade, né? Embora aquele local seja muito agradável, seja talvez até um novo ponto turístico da cidade, né? Porque eu mesmo que moro aqui em Montenegro já me desloquei até o local, e não foi apenas uma vez, foram algumas vezes, para ver o local, para caminhar. Mesmo ele não estando pronto, já existem munícipes de Pareci que usam como local de caminhada, já constatei isso. Tem pessoas que vão até lá para fazer um churrasco nos quiosques que já existem, né? De certa forma, a comunidade já está aprendendo a usufruir do local, né? Mesmo sem sua conclusão. Mas claro que seria ideal que fosse concluído aquele trabalho, até para que a prefeitura pudesse dar segurança, enfim, a questão da coleta do lixo, né? Enfim. Mas o prefeito sabe o que faz. Olha só, Clarice, notícia aqui do Jornal Progresso, está na página 8. Livro com fotos que contam a história do município já tem data para lançamento. O projeto idealizado pelo colecionador de fotos antigas Romélio Alves de Oliveira está próximo de ser conhecido pelo público. Depois de mais de um ano de trabalho, no dia 9 de maio, será realizada a cerimônia de lançamento do primeiro volume de uma série que deve futuramente ter outros 2 livros editados. E é uma edição bastante restrita, né? E eu já estou com a minha garantida. Esse trabalho foi feito com apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, né? E então ele tem um número, se não me engano, de 300 exemplares. A gente tem o número exato aqui na reportagem, e parte desse material então será doado para as escolas municipais para que possam realizar trabalhos com seus alunos, e o restante então será distribuído para uma lista, né? O seu Romélio teve que fazer uma lista porque são muitas as pessoas interessadas. Então ele já está montando lá a sua lista, por isso que eu disse que eu já sou uma das que vai ganhar, né? São 374 unidades. Isso, exatamente, né? Um número pequeno para a quantidade de pessoas que querem o livro. E querem não simplesmente porque é um livro que tem belas fotos. Não, é um livro que conta a história, né? São registros fotográficos que revelam coisas que nem sempre os textos nos contam, né? São alguns detalhes que mostram situações que às vezes passaram despercebidas nas narrativas. Então é um trabalho muito legal, e que agora em maio, então a gente está ansioso já para conferir a conclusão, né, desse trabalho. Como tu falou, né, o evento acontece ali na Estação da Cultura. A partir das 14 horas, o seu Romélio vai estar recebendo os seus amigos do Facebook, e às 16, então, o público em geral, né, ele espera um grande número de pessoas e convida a todos, né, a comunidade em geral, para que participem, para que confiram esse trabalho. Tá certo. Página de cultura aqui do Jornal Progresso, bastante recheada de informações. Banda Neandertal se prepara para 2 shows na capital. O show de lançamento do CD Insano da Banda Neandertal lotou o palco do Roberto Ed Cardona na noite do dia 1º. De acordo com o baterista da banda, o Felipe Flores, cerca de 250 pessoas prestigiaram a apresentação do grupo montenegrino, que agora vai se apresentar em Porto Alegre. Também, o pianista André Loss ministrará curso de piano na Fundarte. As aulas acontecerão todas as quartas, das 14 às 16 horas, iniciando no dia 18 e terminando na última semana de junho, com valor mensal de R$ 150. Também curso para candidatas ao Oktoberfest vai até maio. Ainda Olinda Alessandrini estará na Fundarte, na abertura oficial da programação cultural será no dia 27. A Fundarte sempre com uma vasta
programação cultural, né, Clarice? Exatamente, né? E programação sempre interessante, trazendo músicos, trazendo espetáculos com visibilidade nacional, né? E mostrando também os talentos que a gente tem aqui na própria escola, né? Na própria Fundarte e também no município, né? Porque a gente tem pessoas, artistas maravilhosos aqui no município, a gente tem esse privilégio de ter atores, de ter grupos de teatro como Renascença, por exemplo, né? De ter cantores, enfim. A Fundarte busca essa valorização e oferece essa possibilidade para o público, né? De conferir, às vezes gratuitamente, às vezes com preços simbólicos, né? Conferir grandes espetáculos, grandes apresentações. É bastante interessante para a nossa comunidade. Tá certo. O Conselho Municipal de Trânsito já se reuniu e a notícia aqui duvida da existência do projeto de implantação da ciclovia na Rua Capitão Cruz. É interessante, né, Clarice? Algumas pessoas não conseguem ter o discernimento de um veículo de comunicação ou um grupo de comunicação que tem uma posição isenta, né? Não puxa nem para um lado nem para um outro. A gente tem duas matérias a respeito desse assunto. Uma que diz assim: esse promotor diz que motivos apresentados não são suficientes para impeachment de Azeredo, né? E a outra diz que o Conselho de Trânsito já duvida da existência de projeto de implantação da ciclovia na Capitão Cruz. Portanto, não há tendência alguma. O fato é que o que a gente traz é a notícia como ela é, sem distorções, e traz beneficiando A, falando mal de B, o que for notícia a gente traz aqui no grupo. Exatamente, né? Trazendo a opinião de quem entende do tema, né? E também da população, que às vezes não tem tanto entendimento sobre a questão, mas que quer opinar, quer respostas para suas perguntas, né? Às vezes a pessoa acha que tal situação está errada. E ela precisa que alguém explique para ela se está certo ou se está errado. Então a gente traz aqui aquela opinião para que a gente possa buscar também a resposta com quem cabe, né? Então, em momento algum, há tendência em nossas reportagens. Graças a Deus. Clarice, olha só, assaltantes presos usavam rádios para ouvir as conversas dos policiais. É uma rotina que já vem acontecendo aí, em função da propagação e da venda sem autorização desses rádios walk-talks que trabalham em duas frequências, UHF e VHF. Até fica fácil ouvir a frequência da polícia. E mesmo assim, como diz o editorial aqui do Jornal Progresso dessa semana, né, que os policiais eles têm que ser muito mais do que eficientes, porque o pessoal está ouvindo o que eles estão falando, né? Os policiais precisam ser muito mais do que eficientes também, porque hoje em dia a bandidagem tem mais recursos do que a própria polícia, né? Em certos casos. Não vou dizer que seja o caso de Montenegro, porque ainda é um município pequeno. A gente, embora tenha problemas criminais, não são tão grandiosos como em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Mas cada vez mais a gente nota, né, através de grandes operações, o recolhimento de armas, de equipamentos, de informática, enfim. Os bandidos estão cada vez mais articulados, mais audaciosos, né? Grandes grupos atuam de forma cinematográfica, digamos assim, né? Porque às vezes a gente vê casos em que parece um filme, de tanto equipamento, de tanta tecnologia que as quadrilhas usam para conseguir dar golpes por aí, né? Praticar o crime. E esse, né, é um caso simples de comunicação via rádio, né, mas que também através foi burlado e acaba favorecendo, né, esses criminosos. Mas por sorte a polícia está atenta, né, para controlar esse tipo de situação. Tá certo, Clarice, página de esportes, a página 15 do Jornal Progresso, diz assim: 14 equipes buscam classificação para as quartas de final do Campeonato Municipal de Harmonia. Também temos aqui a rodada de futebol 7 no Cantegril, no Grêmio Gaúcho. A ACF lá do CAI confirma a participação na Copa Fevale. E município de Maratá adquire máquina para corte de grama nos campos de futebol. São algumas notícias do esporte dessa sexta-feira. Bom, Clarice, ficamos por aqui. Hoje um programa um pouco mais curto. Ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto, que volta na segunda-feira com mais informações. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, com toda a cobertura aí da manifestação de domingo. Né? Até segunda. Até mais, pessoal.